Pessoal, bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e eu recebo essa pergunta ainda. Muita gente pergunta isso e de vez em quando é bom tocar nesse assunto, né? A pergunta simples é: por que te enganam em relação ao formato da Terra? Por que te enganam, né, em relação à ciência, em relação a tudo isso? Então, a resposta é bem simples, cara. E o principal são N os motivos, né? Muitos motivos pelo que te enganam. Mas o principal, e o que eu gostaria de falar aqui agora, é a questão de dominação. Simples. Existe uma elite global que possui, que detém metade das riquezas do mundo. Essa elite, ela precisa se manter nessa pirâmide, no topo dessa pirâmide de poder, e isso não pode ser negado. Isso não é teoria da conspiração, porque uma teoria ela só é teoria se não verifica-se os fatos, né? A partir do momento que você evidencia os fatos, isso não é teoria. Então, se algumas pessoas, né, uma determinada gama de pessoas, e poucas, né, vamos botar aí algumas famílias. As pessoas, muitos citam 13, mas a gente não fala 13. Pode ser 13, 15, 20, não importa. Mas é um número pequeno de pessoas que detêm metade das riquezas do mundo. Então esse grupo, que não é de hoje que eles detêm esse poder, são famílias tradicionais, tá? Que adquiriram esse poder ao longo da história. Então eles precisam se manter nessa pirâmide de poder. E a melhor forma de fazer isso é individualizando as pessoas. Então, quando você individualiza seres humanos, fica muito mais fácil dominá-los, porque uma grande gama de pessoas, a grande massa, se fosse unida, eles não teriam aí esse poder que os sustentam, né? Então, para isso é preciso todo um aparato educacional, científico, filosófico, religioso, né? Ideológico. Então, eles se organizaram em sociedades secretas, isso que a gente sabe que existe, ao longo dos anos, e foram montando todo um plano para que tudo fosse possível nos dias de hoje. Então a dominação ela começa quando você coloca a sua mochilinha nas costas e vai para a escola a primeira vez, quando você compra um jornal, quando você liga a sua televisão, né? Com o advento da tecnologia, essa coisa ficou muito mais evidente, né? Porque antes, quando não tinha tecnologia, era difícil praticar uma forma de dominação dessa. Não existia assim tanto entretenimento, não existia. Então, antes da tecnologia, as pessoas haviam sempre revoluções e guerras, e pessoas tentando mudar o mundo pelo fato de as pessoas terem tempo, não terem televisão, não terem, né, hoje em dia, então com a internet e tudo mais, as pessoas tinham mais tempo de se reunir. Então as pessoas se reuniam e falavam dos seus problemas, Então as pessoas, nesse tempo, eles se organizavam mais, né? Então, hoje em dia fica mais difícil, o ser humano ficou bem individualizado, eles chegaram ao momento que eles tanto sonhavam, né? O ser humano ele se individualizou de uma tal forma, cada um chega do trabalho, não, ninguém vai para a praça se reunir para falar dos problemas coletivos. As pessoas ficam cada um dentro das suas casas, liga a sua televisão, liga lá o seu computador e fica ali se entretendo. Então fica muito mais fácil dominar nos dias de hoje. Então eles precisavam de todo um aparato, como eu disse, científico, cultural, educacional, ideológico, filosófico, para manter e para aumentar esse individualismo. Isso porque eles criaram todo esse modelo científico, né? E que a gente aprende desde que a gente bota a mochilinha nas costas. Eles criaram, na realidade, uma barreira, né, no nosso cérebro, uma espécie de barreira. Eu chamo de barreira assim porque, por mais que os seus olhos vejam a realidade, por mais que você possa enxergar que não é assim o modelo, você olhando para a natureza, para o funcionamento de tudo, eles já montaram essa barreira na mente das pessoas e fica muito difícil se desvencilhar disso. Então, um exemplo crasso é quando a gente fala que o Sol não está tão longe, como eles falam, a Terra não gira em torno do Sol, como eles falam, a Terra não se movimenta. E quando a gente fala que o Sol, dependendo das condições climáticas, né, nos proporciona essa visão,
Então eu vou apresentar um vídeo aqui muito interessante do Sol se afastando e mesmo assim, eles vendo que o Sol se afasta e diminui o seu tamanho aparente, eles continuam negando. Então eu vou passar o vídeo para vocês que eu achei mais uma time-lapse do Sol se afastando e diminuindo o tamanho aparente e mesmo assim eles vão negar. Vamos lá. Então, por mais que você mostre para eles, né, o que ocorre, o que os seus olhos veem, eles negam, porque esse bloqueio mental, essa dissonância cognitiva que foi montada através de geração para geração, ainda assim eles negam. Por mais que a gente mostre uma imagem dessa, né, a gente fale que o homem nunca foi à Lua, que o homem jamais passou da órbita baixa, que a gente fala de órbita só para melhor compreensão, nunca passou de uma determinada altitude. Por mais que você mostre uma imagem como essa, né, que você tem ali o administrador sênior do projeto Apollo, você tem ali também o astronauta, você tem ali administradores da NASA, executivos da NASA, reunidos ali com Stanley Kubrick, o cineasta, com Arthur C. Clarke, né? Por mais que você mostre essas imagens, eles vão negar, né? Por mais que você mostre que... Então, essas imagens já seriam uma espécie de comprovação de que a ida à Lua foi gravada pelo próprio Stanley Kubrick, foi um fake, e não é só essa evidência, existem milhares de evidências de que tudo foi forjado. Tanto que no filme O Iluminado, né, que o Stanley Kubrick dirigiu, tá ali, ele apresenta ali a questão da Apollo, né? Então tudo isso não é teoria da conspiração, gente. Isso são evidências concretas de que houve um grande engodo. Então até o amigo lá do canal Inteligentista fez um vídeo fantástico mostrando dois vídeos, né, falando sobre a ida à Lua, e são muitas evidências, não é uma nem duas. Então isso não pode ser colocado como teoria, gente, porque são muitos fatos. E o que corrobora para que algo seja verdadeiro são os fatos, e não são poucos que mostra isso. Então negar uma imagem como essa, né, essa reunião desses membros aí, o cineasta Stanley Kubrick, com vários executivos e inclusive com o administrador sênior das missões Apollo, querer negar mesmo que os seus olhos veem, como no caso do Sol, negar que na explosão da Challenger, né, naquela explosão que todos esses astronautas teriam morrido nessa explosão, e passados anos, você coloca agora a imagem de todos eles na cara das pessoas, eles estando todos vivos, a NASA ainda tendo cara de pau de dizer que alguns são irmãos gêmeos, sabe, não tiveram a capacidade de mudar nem o nome, cara, nem o próprio nome. Então quando você mostra a cara do que morreu e a cara do que é hoje, do que eles são, né, apenas eles mais envelhecidos, você negar isso, cara, sabe, negar o que seus olhos veem, uma evidência concreta. Então na realidade, o principal motivo, eu costumo dizer, por exemplo, que é uma cena emblemática, tá? O principal motivo é a dominação. E eu mostro essa cena emblemática, já fiz vídeo sobre isso, por exemplo, na cidade de Mumbai. Imagine se o mundo ele fosse ali a cidade de Mumbai apenas. Você tem ali uma das maiores favelas do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, onde crianças morrem. Várias crianças não chegam à idade adulta, não chegam à nossa idade,
a idade que a gente tem hoje. Eu tenho 37 anos. Muitas dessas crianças que vivem naquela favela ali de Dharavi, em Mumbai, não chegam nessa idade. O índice de mortalidade infantil é alto, o índice de doenças, Então, mais de 1 milhão de pessoas, inclusive crianças, idosos, vivem nessas condições subhumanas na cidade de Mumbai. E nessa mesma cidade você tem aí a casa mais cara do mundo, que vale, a última vez que foi avaliada em 2,5 bilhões de dólares, né? A casa do Mukesh Ambani, que é o homem mais rico da Ásia. Então, numa mesma cidade você tem essa discrepância de relação, né? Isso eu vou chamar dessa questão de injustiça e distribuição de renda, em que uma pessoa é o homem mais rico da NASA, divide ali a mesma cidade com 1 milhão de pessoas que vivem em condições subhumanas. Então o mundo, se a gente resumisse o mundo na cidade de Mumbai, mostraria muito bem o mundo como um todo, né? Como é a injustiça, né? Como é essa questão do acúmulo de riquezas, né? Assim, então tudo isso, toda essa questão científica, ideológica, filosófica, educacional, ao qual nós fomos submetidos, serve essa coisa de enxergar o seu próximo como provido da poeira cósmica, o fato de você enxergar o seu próximo como um ser do acaso. Aliás, eu vi uma colocação muito boa do Samuel Trovão no Facebook, que ele coloca assim, teoria do Big Bang: o nada criou tudo, né? Então sempre assim, sempre tudo que eles criam foi o nada, né? Aí, segundo Newton, o nada foi produzindo as coisas também na questão da gravidade. Sempre o nada. Então nós viemos do nada, né? Nós viemos do acaso, Então toda essa coisa de individualizar as pessoas proporciona essa discrepância social entre poderosos e a grande massa. Então eles nos controlam sim através da mídia, da educação, da religião. Eles nos dividem nas piores maneiras possíveis, no campo político, eles nos dividem no campo econômico, eles nos dividem no campo de entretenimento, eles nos dividem no campo religioso. É a forma de dividir. Eles criaram vários mecanismos para dividir o gado e continuar mantendo esse controle, né? Então a principal forma no meio científico é essa. No meio político, por exemplo, eles têm a forma de individualizar as pessoas. Eles mesmos criam ideologias políticas, por exemplo, esquerda, direita, liberal, conservador, né? Eles criam essas coisas e individualizam o gado. Enquanto o gado aqui está discutindo que um é de esquerda, outro de direita, um é liberal e conservador, o topo da pirâmide continua no topo da pirâmide. Eles dividem a gente também no campo econômico. Criam modos de produção que não vão resolver nenhuma aresta. Então você tem lá socialismo, o comunismo, o capitalismo, seja lá o que for, né? Então várias formas de capitalismo, várias formas de socialismo, e eles, enquanto isso, o gado está lutando ali, se degladiando, e eles continuam no topo da pirâmide de poder. Na questão do entretenimento, eles criam ali no futebol, por exemplo, um é flamenguista, outro é fluminense, outro é Vasco, outro é Corinthians, outro é Palmeiras, e dividem o gado dessa forma de entretenimento. Um torce na música, um torce para a Anitta, outro torce para Ludmilla, outro torce então para uma dupla sertaneja, com um grupo de pagode, e assim eles dividem o gado também no entretenimento, e eles continuam no topo da pirâmide de poder. No campo religioso, eles dividem o gado em protestantes, católicos, budistas, muçulmanos. E aí, enquanto eles estão se degladiando, discutindo, né, essas coisas, eles continuam no topo da pirâmide. E no campo científico, a melhor forma que eles encontraram de individualizar as pessoas é transformando-as em seres do acaso, seres que vieram do nada, que nós evoluímos da ameba, da poeira cósmica. Porque realmente, se nós passássemos a enxergar o ser humano, né, com amor, como mandou o Messias, enxergar, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E se nós enxergássemos o nosso próximo como provido de uma criação, né, a gente teríamos atitudes diferentes. Então essa união da grande massa que o topo da pirâmide faz de tudo para desunir, para individualizar. E assim ele se mantém nesse poder.
Então, em todos os campos, em todas as áreas da nossa vida social, eles buscaram esse individualismo. E eles conseguiram. Então, através de todas essas questões, o principal motivo é esse. Tudo, né? Dinheiro, poder e se manter lá. O próprio Messias, ele fez uma parábola sobre essa questão de acúmulo, né? Essa questão de poucas famílias de ter metade das riquezas do mundo, questão do Mukesh Ambani, que é na mesma cidade a casa mais cara do mundo, dividindo ali o espaço com a maior favela do mundo. O próprio Messias disse uma parábola do fazendeiro, né? Que ele produziu, que o fazendeiro teria produzido muita coisa e o fazendeiro disse, não ia caber no celeiro. Então o fazendeiro mandou destruir aquele celeiro, construir outro para poder colocar tudo ali dentro. E o Messias diz na parábola, naquela mesma noite veio a morte e o chamou. O Messias já atentando, né, para nossas mentes, para a gente ficar atento a esse grande acúmulo de riquezas, do qual ele era totalmente contrário. Várias vezes ele falou isso, ajuntai tesouros no céu, onde a traça não consome e tal. Então ele sempre falou sobre isso. E é justamente o mundo, né, que foi entregue a Satã, segundo ele próprio disse ao Messias, quando levou no lugar alto, o Satã disse para ele, tudo a mim foi entregue, todas as riquezas desse mundo, e eu posso te dar. E o Messias disse, o meu reino não é deste mundo. Então, na própria Escritura já nos mostra o Messias, que esse mundo, como está hoje, ele seria todo levado historicamente, seja politicamente, economicamente, cientificamente, tudo, ele seria levado para isso. Quando nós chegássemos nesse ápice de um acúmulo, de um topo, de uma pirâmide, de algumas pessoas que detêm muita riqueza, enquanto a grande massa passa por isso tudo, né? Passa por coisas horríveis, né? Como eu citei aqui a favela de Daravia, eu posso citar favelas aqui no Brasil, favelas na África, favela, inclusive nos Estados Unidos tem a Hidalgo County, né? Que é uma das maiores favelas do mundo, a favela de Neza, pessoas onde crianças morrem subnutridas todos os anos, crianças morrem de doenças, que são proliferadas ali pelo esgoto a céu aberto, por não ter saneamento básico. Então, são crianças, vidas que se perdem, não só também no mundo do crime, que não chegaram nunca chegarão à idade, por exemplo, que a gente tem hoje. E quando a gente deixa de enxergar o ser humano assim, né, porque a gente próprio tem que olhar, nós temos que olhar para nós mesmos. Se nós estamos enxergando o nosso próximo com amor, não estou dizendo aqui para você dar seu pagamento para ajudar as pessoas, porque nós trabalhamos 5 meses do ano só para pagar impostos, né? Então, o ser humano brasileiro, coitado, é claro que se você estiver na rua, alguém te pedir um prato de comida, você não vai negar a comida, porque se deixar de fazer as pequeninas, você está deixando de fazer para o pai, para o Messias, segundo ele próprio falou. Mas você não pode pegar seu pagamento e sair ajudando as pessoas, porque você tem que pagar suas contas. Mas o que eu quero dizer é que se todo ser humano passasse a enxergar uns aos outros como criação, né? Como se e essa coisa de a gente viver nessa terra plana e estacionária que nós fomos criados, isso muda toda uma concepção de mundo e de visão e de relacionamento de pessoa para pessoa, e isso é o medo deles, por isso tanta perseguição, por isso tanto desespero, porque essas pessoas precisam se manter no topo de poder com essa forma, e eles criaram todas essas formas de individualizar as pessoas. Então, de uma forma, tentando resumir, é por isso que te engano. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, doa quem doer, Mistérios do Mundo, conteúdo original. Tamo junto, pessoal.